Entre os dias 24 e 25 de dezembro de 2020, enquanto uma parte significativa de nós celebrava o Natal, pelo menos 5 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. Os crimes cometidos por companheiros e ex-companheiros das vítimas chocariam em qualquer circunstância, mas acabam chamando mais atenção por acontecerem justamente em dias de celebração e de união entre famílias e amigos. E aí é difícil não se questionar: por que esse tipo de crime continua acontecendo? A resposta pode estar no machismo estrutural, ou seja, na crença na superioridade masculina e, portanto, na hegemonia e nos privilégios masculinos que fazem parte da estrutura da nossa sociedade, são praticados cotidianamente de forma naturalizada, quer a gente concorde com isso ou não. Os casos de violência contra a mulher ajudam a ilustrar, mas não dão conta de mostrar a profundidade desse problema. Nesse sentido, é mais interessante olhar para as instituições, que são os organismos concretos ou abstratos que estabelecem e controlam as normas de determinada sociedade, e ver como o machismo foi naturalizado por elas através dos tempos. Aqui a gente poderia falar do poder legislativo, de como os parlamentares consideram que o fato de um colega passar a mão no corpo de uma deputada, tocando inclusive o seio dela, não é nada demais. Ou do judiciário e da inação de promotores e juízes diante da humilhação sofrida por uma denunciante de estupro quando a defesa do acusado decidiu desqualificá-la. Mas a gente vai tratar do direito e da legislação brasileiros, que durante muito tempo reproduziram explicitamente as desigualdades de gênero, permitindo até a violência contra mulheres. A primeira legislação brasileira era, na verdade, espanhola. O código era chamado de Ordenações Filipinas, pois eram normas do reinado de Felipe II, rei da Espanha e de Portugal. Esse código considerava que as mulheres apresentavam uma fraqueza do entender e por isso deveriam ser tuteladas por seus pais e maridos. Nesse período, as mulheres não tinham acesso à educação e seus tutores, se vissem necessário, poderiam puni-las com pauladas, pedradas ou outros castigos moderados. Em caso de adultério, o homicídio da esposa estava autorizado, precisando apenas haver rumores públicos para justificá-lo. Para a gente ver como a ideia por trás da tese de legítima defesa da honra tá aí já faz um tempo, né? A primeira Constituição do país, de 1824, continuou excluindo mulheres do grupo de cidadãos e, por isso, elas continuavam não precisando nem de educação. Algumas tinham o privilégio de estudar em conventos ou com tutoras particulares, mas o objetivo era principalmente preparar as meninas para o casamento. Foi só a partir de 1827 que as escolas para mulheres foram autorizadas, mas isso não mudou o foco da educação feminina. A lei dizia: as mestras, além do declarado no artigo 6º, com exclusão das noções de geometria e limitando a instrução da aritmética só às suas 4 operações, ensinarão também as prendas, que servem à economia doméstica. Com o Código Criminal de 1830, a violência física e a morte de mulheres como castigo foram desautorizados, mas permaneceram as desigualdades. O adultério, por exemplo, sempre seria um crime passível de punição judicial caso fosse cometido por mulheres, mas nem seria considerado crime caso fosse cometido por um homem, exceto se ele mantivesse concubina e o relacionamento fosse público. Nessa época, crimes sexuais até previam punição, mas a severidade dela dependia da origem e reputação da vítima. Se fosse mulher honesta, de 3 a 12 anos de prisão, fora um dote para a ofendida. Se fosse prostituta, de 1 mês a 2 anos de prisão. Essas diferenciações foram mantidas no Código Penal de 1890, que também foi o berço da figura jurídica do crime passional, aquela que justifica o assassinato de mulheres por seus cônjuges, companheiros ou amantes, dizendo que eles foram tomados por uma violenta emoção. O texto previu, ao falar sobre responsabilidade criminal, que aqueles que estivessem em estado de completa privação de sentido e de inteligência no ato de cometer o crime não
seriam considerados criminosos. No Código Civil de 1916, nada significativo mudou. Algumas mudanças vieram a partir da década de 1930. Em 1932, o direito ao voto é conquistado pelas mulheres. Direito esse que é consolidado, embora como facultativo, na Constituição de 1934, que também estabelece a igualdade entre homens e mulheres. O Código Penal de 1940 tentou corrigir outra questão, estabelecendo que paixão ou emoção não excluiriam a responsabilidade penal daqueles que matassem suas companheiras. Mas esse código criou um atenuante para o crime cometido sob violenta emoção, que passou a ser muito usada, assim como a ideia de legítima defesa da honra, que não era um argumento legal, oficial, mas que só foi definitivamente afastado por decisão do Superior Tribunal de Justiça em 1991. Além disso, o código continuava separando mulheres ditas honestas das desonestas, ideia da qual a gente ainda não conseguiu se desapegar, e só punia crimes cometidos contra as primeiras. Ele também desconsiderava o estupro marital e associava o valor social da mulher à virgindade. Mudanças mais significativas na legislação, inclusive no sentido de reparar algumas discriminações históricas, vieram só com o fim da ditadura e a Constituição de 1988. Em 1997, por exemplo, foi instituída a reserva de candidaturas para mulheres nas eleições proporcionais, para que elas conseguissem, de fato, ocupar vagas nos legislativos. Os resultados práticos ainda são poucos, mas a lei foi um passo importante. Nas últimas 2 décadas foram criadas leis importantes, principalmente voltadas a coibir a violência contra a mulher. Em 2006, 5 anos depois de o Brasil ser condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por tolerância em relação à violência contra a mulher, veio a Lei Maria da Penha. A lei define os 5 diferentes tipos de violência que a mulher pode vir a sofrer no ambiente doméstico e familiar e cria mecanismos para coibi-la. Ela foi batizada em homenagem a Maria da Penha, que sofreu 2 tentativas de feminicídio por parte de seu marido, embora feminicídio não fosse ainda o termo usado nessa época. Uma dessas tentativas de homicídio deixou Maria da Penha paraplégica. Em 2009, foi aprovada a Lei do Feminicídio, que estabeleceu que crimes de homicídio com vítimas mulheres podem ser qualificados como feminicídio se forem resultado de violência doméstica ou intrafamiliar ou de discriminação da vítima por ser mulher. As novas leis denotam mudanças importantes na forma de pensar de uma parte da sociedade, mas isso não significa que os problemas estejam superados. Casos de violência, como os do início desse vídeo, mostram isso. A falta de representatividade das mulheres na política, também. Pelo menos por enquanto, ainda há muito o que mudar. É com muito orgulho que esse humilde canal anuncia a sua própria mostra de cinema. A Mostra Meteoro de Curtas é um espaço para divulgação e distribuição do cinema nacional. A gente sabe que nem sempre é fácil fazer cinema no Brasil, e a gente também sabe que essa distinta plataforma de vídeos pode ser fundamental para que os ótimos filmes brasileiros encontrem o seu público. A Mostra Meteoro de Curtas conta com a curadoria do diretor Leonardo Martinelli. Oi pessoal, meu nome é Leonardo Martinelli, eu sou cineasta e pesquisador. Eu estou muito feliz em anunciar que eu estou fazendo parte da curadoria da Mostra Meteoro de Curtas, que vai acontecer mensalmente aqui no canal do Meteoro Brasil. É muito importante a gente ter esse espaço para lançar, debater e discutir o curta-metragem nacional, que é um formato de filme que muitas vezes não tem a visibilidade que merece, especialmente na internet. Eu estou muito animado para logo começar a compartilhar esses ótimos filmes com vocês, que vão vir de cineastas emergentes de todo o Brasil. Os filmes selecionados serão exibidos sempre no último sábado de cada mês, às 19 horas.
Na sequência, a gente bate um papo ao vivo com as diretoras ou diretores. É claro que tanto os filmes quanto essas conversas ficam disponíveis aqui no Meteoro para você ver quando você quiser, se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e mandar o seu recado de amor. Hoje a gente vê aí o Maicon e a Vitória. A Vitória fez aniversário no dia 16 de janeiro e hoje ganha do Maicon a mensagem que segue. Vitória, minha digníssima, feliz aniversário. Te desejo toda a felicidade do mundo. Você é a paz da minha guerra. Beijos do seu maior admirador e companheiro, Maicon. Beijo, gente. Tchau!